todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos e irmãs, durante a nossa caminhada cristã, nós vivenciamos várias situações, vários períodos de altos e baixos em nossas vidas e também vivenciamos o deserto. E o deserto é um período onde nós temos o aprendizado, nós temos a renúncia. É o período onde Deus nos molda. E esse período de deserto é um período que nos causa uma certa dor. Mas, irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar sobre uma passagem que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30, onde ele vai nos falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Irmãos e irmãs, até mesmo os nossos sofrimentos contribuem para o nosso bem. Deus, ele se utiliza dos nossos sofrimentos em qualquer uma das áreas das nossas vidas para nos moldar, para formar o nosso caráter, para gerar em nós testemunhos que ajudarão outras pessoas mais adiante. E isso vale tanto para mim quanto para vocês, que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperarão para o nosso bem. Pois nada aqui nesta terra, pessoal, é à toa. Deus, ele usa da nossa dor, do nosso sofrimento perante o período de deserto, para nos edificar, para nos transformar. E na dor, irmãos e irmãs, é onde mais aprendemos. Porque quando nós estamos bem, quando a nossa vida vai bem, a gente não aprende nada, né? Porque a gente já está feliz, nós já estamos realizados, pelo menos parcialmente falando. Mas na dor, nas tribulações, é onde nós mais aprendemos. Aprendemos a ser gratos, aprendemos a ter fé, aprendemos a ter amor ao próximo, que infelizmente, irmãos e irmãs, se nós olharmos na vida da maioria das pessoas ao redor, nós não veremos isso. Mas nós temos que enxergar o lado positivo dos nossos sofrimentos. Porque quem não sofre, eu costumo pensar assim, quem não sofre é porque já está com a alma entregue para o inimigo. Porque o diabo nunca vai nos atacar se nós não fôssemos ameaça para ele. Ou seja, se ele nos ataca com lutas, com pensamentos, é porque nós representamos uma ameaça para ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, isso quer dizer que o diabo já perdeu e ele vai nos tentar o tempo inteiro. E esses sofrimentos, muitas vezes utilizados por Deus para nos moldar ou utilizados pelo diabo durante a batalha espiritual, eles contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento em todas as áreas da vida, espiritual, financeiro, físico, emocional, comportamental. Todos os sofrimentos contribuem para o nosso bem. E o apóstolo ele vai continuar dizendo, né, que segundo o projeto de Deus, quando nós fomos criados com um propósito. E todo o nosso sofrimento contribui para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Essa é a importância dos nossos sofrimentos. Deus utiliza os nossos sofrimentos para nos moldar e não para nos fazer sofrer. Lá no versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja,
nós que fomos escolhidos por Deus, nós estamos no processo para sermos moldados conforme a imagem de Cristo. E Cristo também sofreu. Cristo carregou a cruz dele por nós. E se Cristo sofreu, pessoal, por que que nós, que também somos filhos de Deus, a partir do momento que aceitamos a Ele, por que que nós também não poderemos sofrer? Nós podemos sofrer em diversas áreas da nossa vida, especialmente emocional e financeira e espiritual. Se Cristo sofreu, nós também vamos sofrer, mas Cristo ele sofreu por um propósito maior, porque Deus tinha um propósito na vida de Jesus, que era nos salvar da morte eterna. E Ele também tem um propósito para nós, irmãos e irmãs. Nós precisamos ter fé para atravessar os momentos ruins da nossa vida. Nós precisamos sempre crer que isso vai contribuir para o nosso bem. Amém, irmãos e irmãs? E com esse sofrimento, Deus está nos moldando à imagem de Cristo, à imagem do seu Filho primogênito. No versículo 30, o apóstolo vai dizer: E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que os chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Irmãos e irmãs, como eu tinha dito anteriormente, as pessoas que nós olhamos por aí neste mundo, que aparentam não ter sofrimento, muitas delas não têm uma vida com Deus. Porque se nós não temos a dor temporária que eu estou falando, na nossa caminhada cristã, nesta vida, significa que nós não estamos caminhando com Deus, com Jesus. A dor na caminhada cristã, ela faz parte. E tem muitas pessoas que dizem que, por exemplo, depressão é falta de Deus, que ansiedade é falta de Deus. Gente, Jesus nunca disse que seria fácil passar por esta vida, muito pelo contrário. Ele disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele também disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ou seja, irmãos e irmãs, Ele não prometeu que seria fácil. Ele não prometeu que tudo seria um mar de rosas, mas Ele prometeu que Ele seria, e Ele é, na verdade, o nosso refúgio perante as nossas tribulações. E nós temos que sempre lembrar aqui, irmãos e irmãs, que todo sofrimento contribui para o nosso bem, para a nossa edificação espiritual, para o nosso testemunho, para moldarmos o nosso caráter conforme a imagem de Cristo. Amém? Se você gostou desse vídeo, que Deus te abençoe, deixa o like e compartilhe. Amém? Que Deus te abençoe.